irmãos? Bem, graças a Deus estamos aqui novamente, hoje num cenário um pouco diferente, mas estamos ligados, né, na palavra do Senhor e de olho, né, na Covid-19 ou no Covid-19, cada um chama de um jeito. Mas hoje eu quero falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, nesses tempos de Covid, as nossas batalhas diárias, ou seja, as nossas lutas diárias. Todos nós temos lutas. Todo dia nós lutamos. Ou como dizem por aí, né? Pegar um leão por dia. Todos nós passamos por isso. Temos doenças crônicas que precisam ser medicadas, que precisam ser sempre vigiadas, né, para que não cresçam. Todos nós passamos por incertezas, por medos, temos medos, angústias, temos aquela tristeza profunda que alguns falam assim, estou deprimido. Não, depressão é completamente diferente. A depressão é um problema orgânico, problema dos nossos hormônios, problema da disfunção, né, que existe dentro do nosso organismo, nos elementos químicos para o cérebro. Isso acaba precisando de um psiquiatra, acaba precisando até mesmo de medicações, né? Mas o que nós temos no dia a dia é aquela tristeza, aquela coisa ruim que a gente fica arrastando o dia, a vontade de ficar enfiado dentro do quarto, com a porta fechada, a luz apagada, né? Mas é diferente de depressão, que é bem mais sério. Mas também temos solidão, mesmo estando junto com pessoas, mesmo estando junto com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós acabamos ficando assim isolados, uma certa solidão, mas uma solidão que está aqui dentro da mente, né? E também temos frustrações, todo mundo tem frustrações. Nós idealizamos um dia maravilhoso, um dia de louvor, um dia em que nós vamos orar quase que o dia todo, né? Todo instante, lembrando o Senhor. E quando termina o dia, nós vemos o quê? Os sons da terra abafam, né? Como diz o hino, acabam abafando esse nosso plano de um dia inteiro de culto. Não, pelo menos lembrando do Senhor, conversando com Ele, daí nós nos frustramos, ou então fazemos um trabalho assim muito caprichado, né? E ninguém dá bola. Nós acabamos ficando assim tristes. Então, as batalhas do dia a dia, as lutas do dia a dia, na verdade são contra esses sintomas que nós sentimos, contra a solidão, contra a frustração, contra a tristeza profunda, contra as angústias, o medo, as incertezas, contra as doenças crônicas, né? Nós precisamos ter paz, e paz não é ausência de guerra. A paz é a força que Deus nos dá para enfrentarmos as guerras, para enfrentarmos os problemas do dia a dia. Então nós vamos estudar aqui alguns pontos a respeito de como são os salvos nessas batalhas, como eles se comportam. Primeiro texto está em Filipenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo estava preso, vamos lembrar disso, né? Capítulo 1, versículo de número 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30, que diz assim: Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Todos os crentes têm guerras, têm batalhas do dia a dia. Não existe alguém que tem menos batalha. Todos nós batalhamos, todos nós lutamos contra essas coisas que eu acabei de falar, né? Doenças, incerteza, medo, angústias, tristeza profunda, solidão, frustrações, todos nós lutamos contra isso. Todos. Não existe ninguém isento dessas coisas. Então a primeira coisa que devemos lembrar, assim como nós compartilhamos a paz do Senhor Jesus, nós também temos as lutas do dia a dia. E todos nós lutamos. Por isso que é importante aqueles 3 pilares do crescimento na fé: estudo da palavra, oração e comunhão entre os santos, onde um vai mostrar para o outro
né? Como enfrenta esses problemas, como luta contra esses problemas, né? É o que Paulo escreve, dizendo assim que devemos nos aconselhar mutuamente. Por quê? Porque todos nós passamos pelos mesmos problemas. Vamos olhar agora uma página para trás, em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 14, mostra o que nós precisamos nos manter firmes diante de notícias de doenças, diante de incertezas, diante de medos. Precisamos permanecer firmes. Efésios 6, versículos 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecemos firmes. Tenho sim essas angústias, tristezas, Nós temos essas coisas, mas nos mantemos firmes. Vamos trazendo à memória o que pode nos dar esperança. Não é? Lamentações de Jeremias 3. Então nós vamos trazendo a armadura de Deus para lutar contra estas coisas. E como tem que ser a nossa luta? Tá? Já que todo mundo luta, já que todo mundo tem que se manter firme, como é que eu faço isso? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fostes também chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas, com firmeza, com diligência. Toma posse da vida eterna. A vida eterna, ou viver a vida eterna, né, começa já aqui na terra, não lá nos céus. Quando nós temos a certeza absoluta que Deus nos dá a vida eterna e que todos esses problemas são problemas temporários, são problemas pequenos, né? Todas essas angústias são pequenas diante da glória que nós vamos ter, que nós vamos receber do Senhor amado. Então permanecemos diligentes, zelosos, né? Nos esforçando, tomando posse da vida eterna e mostrar que nós somos chamados pelo amado Deus. Salmo de número 118, Salmo 118, versículo de número 13. 118, versículo 13 diz assim: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Todos nós somos empurrados para cair em tristeza, para cair em frustração, para cair em angústia, em medo. Todos nós somos empurrados, tudo coopera para o nosso tombo. Mas o texto deixa muito claro que o Senhor nos ajuda. Se juntarmos esse texto do Salmo 118, 13, com o texto de Isaías 41, ele nos toma pela mão direita, caminha conosco e diz: não temas. Como é bom ser filho de Deus. Existe um cântico que fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não, existe sim ser filho de Deus. Ele nos transformou em filhos, pecadores transformados em filhos, agora que também tem a promessa de receber a herança do Senhor Jesus. Maravilha! Vamos continuar enfrentando essas dificuldades? Vamos lá no Salmo ainda, só que agora Salmo 40, versículo de número 7. No Salmo 118, nós vimos que somos ajudados por Deus, tá? Agora Salmo 40, versículo 7. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Deus protege os nossos pensamentos. Deus faz, através do Espírito Santo, que nos lembremos de textos bíblicos, de cânticos, de partes de mensagens. Deus nos faz lembrar. A ação do Espírito Santo, disse o Senhor Jesus, é nos fazer lembrar das coisas que o Senhor Jesus nos diz. É assim que Ele protege a nossa mente. Assim que Ele protege quando nós começamos a ficar abatidos, conforme o Salmo 42, lá vem o raciocínio dizendo para a emoção abalada: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Exatamente quando a mente está guerreando contra o sistema nervoso abalado, que lá no Salmo 42 ele chama de alma, aquilo que abalou. Né? Ali, alma significa o sistema nervoso abalado. Não está falando de espírito, tá? Não está falando do fôlego da vida, mas está falando do próprio coração. É a nossa memória falando com o coração que é frágil. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então Deus nos ajuda, Deus nos protege e Deus nos consola. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha só, Deus enviou Tito para trazer ao grande apóstolo Paulo, que estava triste, estava com temores por dentro e estava atribulado por fora, fazendo o trabalho do Senhor. Deus trouxe Tito, para Tito ser o consolo de Deus na vida dele. Por isso que é muito, muito importante aquele terceiro pilar do crescimento da nossa fé, a comunhão entre os santos. Por isso que é muito importante estarmos conectados uns aos outros, para que um possa consolar o outro mutuamente. A presença de Tito, embora sendo filho da fé do apóstolo Paulo, trouxe a ele consolo. Não sabemos aqui se Tito falou alguma coisa para Paulo, mas sabemos que Deus usou uma pessoa para consolar, que é o anjo consolador. Não o ser celestial que desce com asas e auréola. Não, ele usa pessoas. Pessoas que passaram pelos mesmos problemas, que passaram pelas mesmas situações. Existe um livro antigo chamado O Profeta das Selvas, que é a biografia de Albert Schweitzer, que era médico, era organista e construtor de órgãos e também pastor luterano. E ele estava lá no meio da África e ele usa uma frase muito interessante, que existe a fraternidade dos que trazem a mesma dor. Essas pessoas que passaram pelos mesmos problemas são pessoas aptas para aconselhar. Sabe que fulano passou por aquilo e ele agora está aconselhando. Na escola da vida, Deus chama alguns para professores. É por isso que nós passamos por tribulações, por isso que passamos por doenças crônicas, incertezas, medo, angústias, depressão, solidão, tristeza profunda, frustrações, para que possamos ajudar o nosso próximo. A comunhão entre os santos. Em tempos de Covid-19, na nossa batalha, na nossa luta do dia a dia, é extremamente importante a comunhão entre os santos. Santo Deus, nós queremos agradecer, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua graça derramada sobre cada um dos teus filhos e também, Senhor, rogar que o Senhor nos ensine a viver e a lutar nessa vida, que possamos carregar a tua armadura completa, sem deixar nenhuma parte dela de fora, tanto antes das angústias, dos problemas, quanto durante e depois. Que o Senhor também nos ensine a usar da nossa experiência contigo para consolar, confortar os teus filhos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia. Que Deus os abençoe.